A RX 6600 é uma placa de vídeo que está quase completando seus 4 anos desde seu lançamento. Mas e aí, ainda vale a pena você ir atrás dela? A performance dela ainda é boa para jogos mais atuais que lançaram depois da própria placa de vídeo? Você ainda consegue se divertir com ela sem problemas nenhum? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre a 6600. Primeiramente, a gente ainda tem alguns modelos no site, né, da ASRock, tem o modelinho da Biostar mais em conta também, e da ASRock tem modelo preto e modelo branco. Este modelinho da ASRock aqui, especificamente o modelo preto, já foi a placa de vídeo mais vendida no nosso site por muito tempo. O ano de 2024 e 2023, ela foi em primeiro, segundo lugar, sempre, o ano inteiro de placa de vídeo mais vendida no site, e ela sempre teve, na verdade, um ótimo custo-benefício. Mas agora, depois de 4 anos, quase 4 anos depois do seu lançamento, como que ela tá posicionada ainda? Bem, primeiro, vamos nas specs dela aqui, né? Como eu falei, ela lançou em 2021, outubro no caso, né? Estamos quase completando seus 4 anos. Ela tem os seus 8 GB de VRAM, GDDR6, 128 bits. Essa parte aqui já é importante. Se você segue mais desse lado de placas de vídeo no mercado, né, de hardware, de informática, você sabe que tá todo o debate se 8 GB de VRAM é o suficiente atualmente. Se a gente for pesquisar, fazer os testes, ver vários vídeos na internet, inclusive aqui no nosso canal, você vai ver que 8 GB de VRAM atualmente para o 1080p, para os jogos que já lançaram, é o suficiente. Mas com os lançamentos futuros, jogos que ainda estão para lançar, jogos mais pesados, talvez a situação mude, porque esses 8 GB de VRAM normalmente são ocupados pelas partes de texturas, pelas partes de áudio, de efeitos visuais que você vai ver durante o jogo. Por isso que jogos com mundo aberto ou jogos que têm muitos detalhes em suas texturas, muitos efeitos, muitos detalhes pequenininhos ali, eles pesam na quantidade de VRAM. Um exemplo disso, por exemplo, é o The Last of Us Part 1, que quando lançou o remaster para PC, você consegue jogar ela no 1080p com 8 GB de VRAM. Agora, se você quer jogar no Quad HD, 8 GB de VRAM não é o suficiente. Tanto que quando a gente vê placas de vídeo, como por exemplo a 4060 Ti, que tem a sua versão de 8 e de 16 GB de VRAM, você vê que elas meio que têm a mesma performance, a única coisa que muda é a quantidade de memória, é que a 4060 Ti de 16 GB de VRAM tem uma performance melhor no Quad HD, porque ela tem mais VRAM, ela não tem que ficar recorrendo ali ao SSD, ao seu armazenamento para pegar todas as informações, porque ele consegue guardar todas as informações necessárias na própria VRAM da placa de vídeo. Então é aquilo, 8 GB de VRAM é o suficiente se você não tem planos nenhum para jogar no Quad HD, jogos mais pesados, né? Para o Full HD, pro 1080p, né? A 6600 ainda consegue ter uma jogatina decente. Tanto que se a gente vê aqui, o 1920 por 1080p, né? Resoluções para jogar recomendadas, está como very good, no caso está só como good. Então, é bom, tá ligado? E daí, a gente tem mais algumas informações interessantes aqui. Ó, é PCI 4.0 X8. Ah, putz, meu PC é 3.0. Posso colocar? Pode. Você não vai ter uma perda de performance muito grande na 6600 se você usar ela no PCI 3.0 X8, tá? Sem problemas nenhum. E ela tem o DirectX 12 Ultimate sem problema nenhum, OpenGL, tudo aqui certinho, e um TDP de 132 watts. Normalmente, ela vem com, como a gente consegue ver nesta imagem aqui, um conector 8 pinos ali PCI, né? E se a gente for ver o nosso gráfico de performance relativa, o que a gente vai ver? Que ela tem ali uma performance parecida, por exemplo, com a 5700 XT, com a 2060 Super e um pouco mais fraca do que a 3060. Lembrando que a 3060, neste caso aqui, ela vai ser mais forte, não vai ser uma diferença de apenas 4% no Quad HD. Agora no 1080p, elas acabam tendo uma performance
performance bem parecida. E é claro que daí a gente tem alguns poréns ali da RX 6600. Como na série da Nvidia, que foi lançado ao mesmo tempo nas RTX 3000, ambas, a RX 6600, as RX 6000 e as RTX 3000, não têm acesso às tecnologias Frame Generation, tanto do lado da DLSS, né, tanto do lado da AMD, quanto do lado da Nvidia. Mas ele tem acesso, neste caso a RX 6600, tem acesso ao FSR, que é aquela tecnologia que a AMD usa para você conseguir renderizar o jogo numa resolução mais baixa que a sua tela e, usando inteligência artificial, aumentar essa resolução para a sua resolução nativa, para você ter um FPS melhor, porque a tua placa de vídeo vai estar renderizando uma resolução menor, mas com uma qualidade de imagem boa na resolução do seu monitor, né? Então você ainda consegue ter um up de performance ali, mas você não vai ter acesso ao Frame Generation da AMD. Por cima, é basicamente isso. A RX 6600 é uma placa válida se você não quer gastar muito e se seu plano é continuar no 1080p sem ter que ficar ali se preocupando e talvez tenha que diminuir os gráficos, principalmente nos jogos mais novos. Mas é claro que a gente tem outras opções disponíveis para você. Temos a 3060, RTX 4060, temos ali os lançamentos do lado da AMD também, como a RX 9060, e é claro que a gente tem aí o lançamento que chegou há pouquíssimo tempo, que seria a RTX 5050. Então, dá uma olhada no nosso site, que tem várias opções para você. Mas se você ainda ficou na dúvida, qualquer coisa é só comentar aí embaixo, e também no YouTube tem vários vídeos mostrando como a RX 6600 vai rodar uma cacetada de jogos que você pode ver para ver a performance dela em vários testes específicos para ver se encaixa no seu uso, beleza? Então é claro, deixa teu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.